Abra sua Bíblia comigo, Jeremias capítulo 18, versículo do número 1 ao 6. Vamos ler alguns versículos da Bíblia. Eu queria que você estivesse comigo aí, lendo esse texto. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levanta-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Em outra tradução, quando a gente fala aqui que o vaso se estragou, diz assim: o vaso não ficou bom. Mas eu queria ministrar nessa noite uma mensagem que tem como título: prontos para recomeçar. A gente está em 2021, ano do recomeço. Estamos debaixo de uma palavra profética para esse ano de 2021. Como toda a virada do ano, esse ano a gente, logo quando começamos, eu falei: olha, não faça planos, nosso plano é estar aos pés do Senhor, porque em Deus nós encontramos vida, em Deus nós encontramos caminhos. A Bíblia diz que Deus aplana os nossos caminhos, prepara os nossos caminhos, e eu creio muito nisso. Isso é uma verdade de Deus para as nossas vidas. Mas nós estamos falando sobre recomeçar, e todo mundo pensando assim: bom, vamos chegar a 2021, vamos recomeçar, a pandemia está acabando. E aí nós estamos passando um tempo aí que nós vamos ver em alguns lugares, algumas cidades muito próximas, essa pandemia piorando de uma forma assustadora. A gente viu o que aconteceu em Manaus, outras cidades, outras nações, e de repente aquilo que parecia que estava se distanciando, volta novamente. Nós temos visto Deus ministrar o nosso coração, há algum tempo já, ensinando a igreja, preparando a igreja, mostrando o caminho para a igreja, para que nós não possamos andar sem direção. Deus, Ele tem nos dado direções para que nós possamos caminhar, para que nós possamos andar alinhados com Ele. E Deus tem um recomeço para nós. E recomeço, quando a gente fala recomeço, quer dizer que já começou uma vez e agora vai recomeçar ou começar novamente. Deus tem um recomeço para nós em 2021. Deus tem um recomeço para a nossa vida. Deus tem nos forçado a isso. A gente brinca com alguns amigos: Deus tem nos empurrado com força ao propósito. Eu vejo Deus bradando, o Espírito bradando sobre a igreja, porque Deus tem pressa naquilo que tem para fazer. E a Bíblia diz que quando Deus leva Jeremias, manda ele ir até a casa do oleiro, chega ali, tem um oleiro trabalhando sobre a roda, fazendo um vaso. Diz que ele começa a fazer o vaso. Eu imagino que o oleiro é um cara perfeccionista, ele queria fazer um vaso bonito, ele imaginou um vaso, ele pensou como seria, e logo começou a fazer, ele planejou um vaso e começou a fazer. Mas a Bíblia diz que quando Jeremias está olhando para o oleiro, aquilo que o oleiro está fazendo, ele vê que o oleiro está fazendo um vaso, mas de repente o oleiro vê que em algum momento, ele perdeu a mão, em algum momento o vaso perdeu o alinhamento, e diz que ele se estragou, ou em outra tradução, ele não ficou bom. Ele não estava ficando bom. Simplesmente assim. E eu começo a pensar, e aí Deus começa a falar para Jeremias: ó Jeremias, e aquele vaso se quebra, e o oleiro daquele vaso, aquele barro, ele faz novamente um novo vaso, e um vaso para honra, ele faz um vaso segundo ele pensou, segundo ele imaginou. E aí Deus começa a falar com Jeremias: Jeremias, eu não posso fazer isso com vocês. Diga para o meu povo se eu não posso fazer isso com eles. Ou seja, Deus se compara ao oleiro. Ele é o oleiro. Ele é aquele que faz o vaso. E eu começo a imaginar e me colocar no lugar de Deus. Quando Deus ele cria a humanidade, quando Deus nos cria. Quando Deus forma a igreja. E a igreja ela se inicia na cruz. É inaugurada numa grande festa ali no dia de Pentecostes, e de repente Deus planeja a igreja, Deus nos planeja. Hoje eu estava falando com jovens sobre propósito e identidade. Deus nos planejou, Deus nos imaginou, Deus sonhou conosco. Quando nós éramos uma criatura informe ainda no ventre da nossa mãe, Deus já havia escrito os nossos dias, hein? Eu estava lá no ventre da minha mãe, Deus já tinha me dado esse nome lindo, Felipe. Já tinha preparado Renata para mim.
falou, eu vou presentear esse cara, né? E aí Deus planeja coisas para a nossa vida. Deus planejou a família. Hoje eu estava falando que nada aconteceu no mundo, ou nada acontece no mundo por acaso, né? A rotação tem que ser da forma correta, no grau certo, a velocidade certa, a terra gira. Tudo, na verdade, foi feito com perfeição, porque Deus planejou, Deus sonhou. Deus sonhou com você, Deus sonhou com a sua família, Deus sonhou com essa igreja, Deus sonhou com a humanidade, Deus sonhou com essa cidade chamada Cubatão, Deus sonhou com essa terra abençoada chamada Brasil. Alguns até dizem que Deus é brasileiro, porque nós somos um povo muito abençoado por Deus. Só que, de repente, o goleiro viu que aquilo que ele estava fazendo se estragou, não estava mais ficando bom. E muitas vezes a nossa vida é assim. Eu estava pensando, nós somos um país com 70 milhões de evangélicos, gente. É evangélico para não acabar mais. Aqui em Cubatão é uma cidade que é um lugar para dar crente. A gente acha um crente em cada esquina, não é assim? Não tem como você sair na rua um dia e não encontrar um crente na rua. Como tem crente nesse lugar? E eu estou pensando, por que nós não mudamos essa cidade? Por que a gente não muda essa nação? A gente vê o Brasil nessa crise horrível, uma crise de identidade, uma crise familiar, crise de princípios. Sabe, eu começo a pensar e eu começo a ver que aquilo que Deus fez, o homem, a humanidade que Deus fez, de repente a maldade tomando conta de tudo. O homem está ficando mal, o homem está ficando um ser ruim. Eu vou te falar, tem crente que é ruim, meu irmão. O bicho ruim, sem misericórdia. E a gente começa a ver, poxa, mas nós não fomos feitos para gerar mudança, e o porquê? Pais que foram colocados para ser abençoadores do lar, hoje eles têm destruído a própria casa. A família, que foi uma coisa tão bonita que Deus fez, parece que a família tem se destruído a cada dia. E aí, de repente, o que Deus planejou começa a ficar ruim. Deixa de ficar bom, se estraga. E aí entra o oleiro. O que o oleiro faz? Ele quebra o vaso. E nós estamos sendo quebrados. Eu não sei se você já pensou nisso, nós estamos sendo quebrados. Ano passado, no meio da pandemia, Renata pregou, Deus cancelou a nossa agenda. Deus nos deu um lockdown. Não foi assim? Deus está nos quebrando. Deus tem quebrado o homem. Deus tem quebrado a sociedade. Deus tem quebrado as famílias. Nós tivemos aí ano passado, meu irmão, foi um ano tão bom. Olha, o ano em que parou, o momento em que parou tudo, era o momento que mais vida a gente estava ganhando para Jesus. O negócio estava top, a igreja subindo. De repente, meu irmão, tivemos o Descende, hein? A galera foi para o Descende aqui, Descende lá, foi um abençoado, quer dizer, um envio. Foi um congresso, enchemos estádios. Todo mundo tirou o tênis, o sapato lá, dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus aí manda todo mundo de volta para casa. E nos envia para dentro de casa. Nos envia para que nós possamos ter um encontro com o nosso problema. Deus nos quebra. Sabe qual é o nosso problema? É que nós, como homens, para resolver os nossos problemas, nós queremos remendar as coisas. Então o casal tem problema, ele não resolve com a mulher. Tem marido que não gosta nem de perguntar para a mulher. Ele vê ela de cara feia, ele fala, vou fingir que eu não vi. E a gente finge e não resolve. Remenda o problema. Nós estamos na igreja, aconteceu uma coisa ali naquela igreja, quer saber de uma coisa? Eu vou para outra, remenda o problema. Nós estamos vivendo de remendo. Tua vida está toda destruída, não está boa. E tudo que Deus faz é bom, e os pensamentos de Deus a nosso respeito são bons, são os melhores possíveis. Mas as coisas parece que não flui. Aí o que você faz? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma visita na igreja, porque a palavra é tão gostosa que eu ouço na igreja, faz bem. Aí eu saio aliviado, mas isso não resolve o teu problema. Deus não tem remendo para nós. A Bíblia diz que Deus não pode pôr vinho novo em odre velho. O problema nunca foi o vinho, e vinho na Bíblia representa alegria. O problema nunca foi a falta de alegria, porque Deus tem alegria em todos os momentos para nós. O problema nunca esteve no vinho disponível para nós, porque o vinho sempre esteve disponível. O problema está no odre que precisa ser mudado.
Deus precisa colocar um odre novo para receber vinho. Você entendeu? Deus não tem vinho novo para odre velho, porque vai estragar tudo. Deus não pode dar uma nova vida se não mudar o odre. Então o problema não está na disponibilidade do vinho, está na mudança do odre, está na mudança do coração, na transformação da vida, a transformação dos entendimentos que nós temos. Sabe, sofismas, quer dizer, entendimentos errados, mentiras pregadas como verdades na nossa vida, que nos afastam de Deus. E aí, meu irmão, vem o oleiro, olhou que o vaso não estava ficando bom, não como ele imaginou. Ele vem e quebra o vaso. Está pronto para recomeçar, meu irmão? Então, deixa eu te falar uma coisa, você precisa estar pronto para ser quebrado por Deus. Porque Deus não vai remendar a nossa vida. Deus não vai remendar a sua família. Deus não vai remendar você. Deus não faz remendo. Deus quebra e faz novo. E nós precisamos estar dispostos a ser quebrados por Deus. Sabe qual é o problema? É que a gente estamos tão cheios de si e achamos que somos o dono da verdade, da razão, e que nós somos os únicos no mundo, Queen de la Queen, a última bolacha do pacote. Ah, irmão, para com isso, muda de vida. Nós não somos nada, nós não somos ninguém, somos pecadores, somos dependentes totalmente do Senhor. Nós não podemos respirar se Ele não nos der graça para respirar todos os dias. Sabe, nós precisamos estar dispostos a ser quebrados, e Deus quer nos quebrar. Eu não sei se você já percebeu, Deus está te quebrando. Tudo que está acontecendo, os conceitos que nós tínhamos, muitas vezes são mudados, porque o Evangelho, ele não vem para passar a mão e trazer afago para o nosso coração, não. O Evangelho, meu irmão, ele vem para nos confrontar. O Evangelho vem para nos quebrar. O encontro com Deus nos quebra. É como se nós fôssemos atropelados por um caminhão e todo mundo enxerga que nós não somos mais a mesma pessoa. O oleiro não pode pegar o vaso e falar, não, calma aí, vou dar uma melhorada, porque ele começa a endurecer. Quando o vaso começa a endurecer, quer dizer, ele se estragou. E aí o oleiro pega, coloca na roda, põe, e o vaso é feito com barro e água. Então eu vou te explicar, o barro é a palavra, o barro é Jesus, a água é o Espírito Santo. Ninguém pode mudar o homem. Eu estava falando na última pregação minha aqui na igreja, nós não podemos salvar pessoas. Acho que foi a Belinha que me mandou, a Joyce que me mandou. Pastor, olha aí, uma frase, se eu não me engano, do Spurgeon, que ele diz assim, se eu salvar alguém, pode vir um outro homem e dessalvar ele. Se eu mudar alguém, vem outro homem e muda ele novamente. Mas se Jesus mudar, ninguém muda. Se Jesus transformar, ninguém mais vai destransformar você. Você entendeu? Nós precisamos ter um encontro com o oleiro, junto com a palavra. Por que nós estamos aqui? Para ouvir a palavra. Porque a palavra é alimento, ela é vida. E a palavra vem, e o Espírito Santo nos convence de quem nós somos, dos nossos erros. E ele vai então dando molde para as nossas vidas. Mas quando nós somos quebrados, quando a nossa vida resiste à mão do oleiro, quando o vaso começa a endurecer, a mão do oleiro é que dá forma, o vaso vai endurecendo, e o vaso ele é quebrado por causa da resistência à mão do oleiro. Quantas vezes Deus fala conosco? Quantas vezes nós ouvimos a palavra e a gente acha legal e diz que é para fulano de tal que está do nosso lado? E nós não deixamos Deus nos moldar, e quando nós não deixamos Deus nos moldar, nós vamos resistindo a Ele. E a nossa verdade vai imperando até que Deus nos quebra. E Deus nos força. E eu vou te falar, a crise é boa, porque a crise também é oportunidade. Você entendeu? Oportunidade de mudança, oportunidade de transformação. E Deus nos quebra. E eu vejo que algumas pessoas ficam desesperadas quando são quebradas por Deus. Até porque na igreja muitas vezes nós ensinamos as pessoas, não pequem, não pequem, não pequem, não errem. Aí a gente esquece de ensinar eles o que fazer quando errar. Irmão, todos nós vamos errar um dia. E quando você errar, vai às mãos do oleiro, vai até Jesus, porque Ele tem graça para você e Ele vai moldar a sua vida e o seu coração. Deus sempre tem um recomeço para nós. Ninguém é descartável para Deus. Você vale mais que o seu pecado para Deus.
Você entendeu? Você vale mais que o seu pecado, você vale mais que tudo. Você é amado por Deus. Deus te desejou, Deus sonhou com você. E aí eu quero que você entenda algumas coisas. Quando Deus nos quebra, não é porque Ele está nos castigando e fala assim, agora você vai ver. E aí tem gente que fica aflito quando é quebrado por Deus. Não, fique feliz. Porque quando o oleiro quebra o vaso, é porque ele acredita que aquele vaso pode se tornar melhor do que aquilo que ele é. Se a vida não é plena, Deus fala, calma, eu vou quebrar você, porque eu tenho uma vida plena para você. Ele nos ama, Ele poderia nos deixar lá, poderia nos deixar jogado no canto, mas Ele fala, não, eu vou insistir em você, eu vou quebrar, mas eu tenho o poder de fazer tudo novo na sua vida. Então o evangelho que pregamos não é remendo, o evangelho que pregamos fala de um novo nascimento, fala de uma transformação profunda, fala de algo que muda de dentro para fora, onde nós não somos mais reconhecidos por aquilo que éramos, mas nós nos tornamos reconhecidos por aquilo que o oleiro fez em nós, por aquilo que Deus fez em nós. Então eu não posso estar disposto ou pronto para recomeçar se eu não estiver disposto a ser quebrado. Você quer uma nova vida, então deixa Deus quebrar essa vida antiga sua. Ele vai destruir essa vida, porque Ele tem algo bom para você. Quantas pessoas têm problema de lidar com o seu problema, com os seus erros, com as suas dificuldades? E aí nós começamos a buscar culpados para os nossos problemas. Nós culpamos todo mundo. Nós buscamos culpados para não reconhecer os nossos erros. Porque quando eu reconheço o meu erro, eu preciso ser quebrado. Fica tranquilo. O oleiro vai te quebrar todinho. Deus está nos quebrando. Deus está quebrando a humanidade. Deus está quebrando a sociedade. E nós estamos aqui para dizer, Senhor, eis-nos aqui. Não existe remendo, existe coisa nova, existe vida nova. Eu lembro que um dia o apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo, perseguidor da igreja, matador de crente, matador de cristão, diz que Saulo um dia está caminhando porque ele queria matar os cristãos, e aí de repente ele tem um encontro com quem? Tem um encontro com Jesus. Saulo cai do cavalo, fala assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Diz que Saulo, rapaz, Deus quebrou Saulo, Saulo ficou cego. E aí de repente vem Ananias, e Deus fala para Ananias, vai lá, vai visitar Saulo. Ananias fala, mas Deus, Saulo é aquele que tem perseguido os cristãos, matado os cristãos. Aí Deus diz assim, ele é um vaso escolhido para mim. Olhe bem, Saulo era um matador de cristão, perseguidor da igreja, mas Deus o havia escolhido. Aí de repente Deus muda Saulo em Paulo. De perseguidor, ele se torna agora um perseguido por amor de Deus. Paulo, aquele homem que perseguia os cristãos, de repente ele é apedrejado, ele sai dado como morto. Se levanta, olha para o lado, para o outro. Aí imagino ele pensando, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Sabe, aquele homem ele é transformado, ninguém pode mudar um homem como Saulo. Só o Espírito Santo de Deus, só o encontro com Deus. Deus quebra Saulo e o transforma de novo e fala, agora não, agora você não vai ser mais Saulo não. Agora você vai ser Paulo, o apóstolo. Deus traz mistérios, revela mistérios para ele. Sabe, Paulo agora, ele tem um encontro com Deus. E eu quero que você entenda, quando nós nos entregamos totalmente para Deus, e nós estamos reunidos aqui com centenas de pessoas essa noite. Mas eu quero saber até que ponto você tem deixado Deus tocar em você ou mudar a sua vida. Deus trabalhar em você. Quantas vezes estamos com o nosso coração duro para Deus? Não deixamos Deus realmente dirigir a nossa vida, direcionar o nosso ser. Estamos com corações duros para relacionamentos, para nos abrirmos para aquilo novo que Deus tem para nós. Será que você não entendeu que a tua resistência à mão de Deus tem estragado tudo de bom que Deus tinha planejado para você? Você tem caminhado, mas a tua resistência à vontade de Deus tem estragado a sua vida
familiar, tem estragado sua vida espiritual, você tem se tornado uma pessoa infeliz, você se sente sozinho, você está perdido, sem direção. Deus está quebrando você. Será que é isso que Deus tem para nós? Será que é para isso que nós nascemos? Será que nós nascemos para vivermos um evangelho pesado? Será que nós nascemos para vivermos um evangelho triste? Que vir à casa de Deus é um peso, que servir a Deus é um peso. Será que Deus nos chamou para vivermos um evangelho descompromissado com o reino? Será que Ele nos chamou para isso? Foi para isso que nós nascemos? Não! Deus nos chamou para sermos plenos. Deus nos chamou para sermos poderosos, estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra. Deus nos chamou para transformar, tirar aqueles que estão das trevas e colocá-los na luz. É para isso que nós nascemos. Nós temos um propósito, nós temos uma finalidade. Aos pais, Deus nos chamou para que nós sejamos a referência de Deus para os nossos filhos, sacerdote do nosso lar. Aqueles que vivem em família, Deus nos chamou para que nós possamos ser plenos em família. Você tem o desejo de chegar em casa e encontrar a sua família e juntos vocês virem adorar a Deus? Deus não te fez para você suportar o seu cônjuge, Deus fez você para amar o seu cônjuge. E aí Deus vai apertando, vai apertando, vai apertando, e muitas vezes Deus vai apertando a nossa vida, porque é a pressão da mão do oleiro sobre nós. Mas essa pressão, ela é feita em amor, glória a Deus. Porque Ele nos ama. E quando nós decidimos recomeçar, Deus nos dá garantias. Ele diz, fica tranquilo, eu te dou garantia. Eu te dou garantia porque eu sou oleiro. Você vai ver em Josué 1, 2 ou 5, Moisés meu servo é morto, dispõe-te agora, passe Jordão, tu e esse povo, até que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Moisés foi um dos maiores líderes do povo de Israel. Vem Josué, um jovem, hoje eu falava com um jovem sobre isso, um jovem ajudante, auxiliar. Agora, Deus traz uma notícia para ele, Josué, Moisés morreu. Imagina a sombra de um grande líder. Mas Deus fala assim, fica tranquilo, porque você vai fazer esse povo herdar a terra prometida. Josué, eu vou ser com você. Simples assim. Nós não precisamos de pessoas do nosso lado. Nós não precisamos ter um exército para pelejar conosco. Nós precisamos apenas do Senhor conosco. Você só precisa de Jesus. Você não precisa que toda a sua casa venha adorar a Deus com você. Venha você sozinho, que o Senhor com você te dará vitória no seu lar. É isso. Quando eu caminho com Cristo, Ele é suficiente para a minha vida. Eu vou estar com você. Eu vou te dar vitória. Olha, vocês vão conquistar onde vocês pisarem a planta do seu pé, será abençoado. Deus nos fez como vasos de honra, e aonde nós colocarmos os pés, a bênção de Deus virá sobre esse lugar. Aonde você pisar a planta do seu pé, se você pisar a planta do seu pé no seu trabalho, aquela empresa vai prosperar. Se você pisar a planta do seu pé na sua casa vai prosperar. Porque o Senhor está conosco. Aleluia, glória a Deus, o Senhor está conosco. É a garantia que nós temos para recomeçar. Deus nos dá garantias que está conosco. Mas querido, se você está pronto para recomeçar, você tem que estar disposto a ser quebrado. Mas você também tem que estar disposto a ser reconstruído. Tem hora, porque eu vejo gente falando assim, não, porque eu nasci assim, vou morrer assim, vai morrer mesmo. Lascado, sozinho, sofrendo. O evangelho que eu conheço é um evangelho que transforma. Tira o velho e põe o novo.
novos princípios, novos conceitos, novo nascimento, novo entendimento. Conheço muita gente que vem para a igreja, e aí eu vou te falar um sofisma errado que a gente tem, um falso entendimento que acha que vira e simplesmente a igreja, nós estamos salvos ou trabalhar na igreja. Não! Eu sou salvo, por isso venho à casa de Deus. Você entendeu? Eu venho aqui porque eu sou salvo, eu venho para receber a palavra, eu venho para me conectar com pessoas e juntos nós transformarmos e nos tornarmos relevantes nessa terra. Pense você, mas eu tenho carteirinha, Irmão, tu pode ter carteirinha, tu vai chegar no inferno, e quando chegar no inferno, fala assim, eu estou no lugar errado, e eu tenho carteirinha aqui de membro. E o diabo fala assim, não, está no lugar certo, cara, seja bem-vindo ao inferno. Porque o que salva a nossa vida é Jesus, e Deus quer nos reconstruir sobre princípios, sobre a rocha, sobre a palavra. E se eu não deixar a palavra dirigir a minha vida, eu não poderei ser reconstruído e ser aquilo que Deus quer que eu seja. O oleiro viu o vaso, estava ruim, não ficou bom, quebra o vaso. Agora ele começa a reconstruir o vaso da forma certa. Em algum momento das nossas vidas nós nos perdemos. Em algum momento da nossa vida, muitas vezes nós deixamos de ser bom, nós perdemos a mão, perdemos Jesus, endurecemos o coração, perdemos a palavra que vinha, em algum momento. Sabe que, eu lembro que o primeiro colegial eu repeti, eu nunca tinha tirado nota vermelha na minha vida. Aí eu fui estudar na Federal, primeiro colegial, e aí eu faltei a primeira semana e lá era assim, você podia entrar e sair a hora que queria, não é igual a escola, quem já estudou na Federal sabe como é que é, né? Entra e sai a hora que quer, tá o professor falando, sai, quer sair, sai e tal. E muitas pessoas não sabem lidar com a liberdade. Vocês entenderam? Muitas pessoas às vezes não sabem lidar com a liberdade. Eu lembro que eu faltei a primeira semana, a segunda semana, achava o máximo, podia faltar à vontade, só controlar as faltas, né? E eu achando que era o cara. Ah, coitado de mim. E aí, gente, para vocês terem uma ideia, eu lembro que teve uma prova. Essa prova, que o primeiro exercício da prova, eu lembro até hoje, era um desenho de um fio. E eu tinha que fazer um cálculo. E o dia que o professor ensinou esse exercício, o que aconteceu comigo? Faltei. Eu faltei, gente. Aí chegou na prova, eu não tinha nem ideia de como fazia. Nota vermelha. Fui para a recuperação. Quando eu cheguei na recuperação, o primeiro exercício da prova de recuperação, qual era? O exercício que eu faltei, a explicação, fiz a prova, tomei pau, não procurei aprender, e na recuperação, perdi, meu irmão. Me lasquei. Repeti de ano. 1 ano da minha vida. Já viu que muitas vezes nós estamos atrasando a nossa vida, porque nós não, nos momentos de decisões, nós não buscamos aprender de Deus ou a direção certa para que nós possamos caminhar. Nós não deixamos Deus reconstruir os nossos pensamentos, ainda estamos presos ao nosso pensamento de religiosidade, ainda estamos presos em conceitos errados que nos trouxeram a nossa desgraça hoje. Nós não aprendemos com Deus, não deixamos Deus nos ensinar. Há um tempo atrás, Nicole e William estavam vendo televisão. E aí agora a Nicole sabe mexer na Netflix e a gente sempre ensina, tem a classificação. Vocês só podem ver o filme ou série com a classificação para a idade de vocês. E aí a gente está olhando, Renata estava olhando, depois ela comenta comigo, Felipe, estava lá, Nicole assistindo, e o William falou assim, Nicole, isso não é bom assistir, Nicole. Isso não é para a gente assistir, nós somos crentes. E a Nicole fala assim, não, mas é classificação livre. Aí o William, com aquela sabedoria de um pastor e um homem de Deus, ele diz assim, Nicole, isso é livre para quem não tem princípios cristãos, Nicole.
Renata falou, Felipe, vem ouvir o que o William falou. Sabe, nós somos livres, gente. O evangelho é liberdade, escravos. Nós éramos quando estávamos no mundo, que estava preso no pecado. Queria sair das drogas e não conseguia, queria sair da prostituição e não conseguia. Hoje nós somos livres. Mas deixa eu te explicar, não use da tua liberdade para destruir ou ir contra os princípios que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Classificação livre, você é livre. Mas algumas coisas são livres para quem não tem princípios cristãos. Nós podemos pecar. Sabe por que a gente não vive no pecado? Porque não quer. Sabe por que eu venho para a igreja? Porque eu quero. Sabe por que eu pulo aqui? Porque eu gosto. Eu não pulo porque eu fiquei bêbado e fiquei feliz. Isso me força a ficar um cara mais alegre e legal. Eu sou alegre, legal, limpo. Sem droga, sem bebida. Nós não precisamos disso. E quando nós deixamos Deus reconstruir a nossa vida, nós não vamos mais ficar presos a sentimentos, nós não vamos mais ficar presos à depressão, à inferioridade, aquilo que o diabo impôs sobre nós. Deus tem uma vida nova para você. Não traga herança, não traga com você nada do passado. Deus tem uma vida nova para você. A gente pensa que o evangelho a gente vai trazendo bagagem. Traz bagagem. Quantas pessoas aqui tiveram a sua vida transformada, mas ainda está carregando bagagem? Para onde você vai, nada que tem no mundo serve. Não traga bagagem. Abra mão desse sentimento que você tem, de desconfiança nas pessoas que te impedem de ser feliz, de se relacionar com pessoas. Sabe, nós precisamos ter princípios reconstruídos na nossa vida. O problema é que muitas pessoas querem dar forma à palavra de Deus, forma ao evangelho. Nós não temos como dar forma à palavra, é a palavra que nos dá forma. É a palavra que nos forma, é a palavra que nos ensina como ser um bom pai, é a palavra que nos ensina como ser um bom cristão, é a palavra que nos ensina, meu irmão, como ser um bom empresário. A palavra nos dá forma, deixa o Senhor dar forma a você. Deixa Ele reconstruir, Ele quebrou. Poxa, que legal. Você está se sentindo quebrado? Dê glória a Deus. Glória a Deus. Quebra Jesus. Você está pensando que você veio aqui hoje e eu ia trazer uma palavra legal para amenizar sua alma? E falar, vai aí, Deus te abençoe, yes, yes, yes. Não, não. Eu vim aqui para dizer para você que Deus vai continuar te quebrando. Até quebrar tudo. E não sobrar mais nada. Mas fique em paz. Deus vai fazer tudo novo, melhor do que a primeira vez. Aleluia! Aleluia! A gente estava conversando com Douglas semana passada, no domingo, a gente esteve no Du, e é muito legal a gente conversar com crentes, né? Os caras que pensam. A Bíblia diz assim, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Amém? A gente está num tempo que a gente ouve muito disso, graça, a hipergraça, você é o centro, cara, está salva. Já viu? Graça, legal, graça. Mas junto com a graça, nós recebemos o apostolado. O que é o apostolado? O apostolado é a responsabilidade. Você está entendendo? Deus nos dá graça. Quem recebeu graça? O que é graça? Aquilo que eu não mereço. Quando Deus começa a me reconstruir, eu entendo que eu não sou aquilo que eu imaginava que era, e eu não mereço o amor de Deus, eu merecia a morte, mas a misericórdia é não receber aquilo que nós merecemos. Então recebemos misericórdia para que depois nós possamos receber aquilo que não merecemos, que é a graça.
Recebemos a graça sobre a nossa vida. Ou seja, Deus nos ama, Deus nos valoriza, Deus encontra valor em nós. Mas junto com isso, Deus envia para nós o apostolado. O que é isso? A responsabilidade de levar as pessoas a conhecer Cristo. Deus tem forçado a igreja a isso, Deus tem nos chamado a isso. Então, você, meu irmão, está pronto para recomeçar? Então você precisa estar pronto para ter utilidade. Deus não tem filhos inúteis. Filhos que não têm produtividade. Eu vou te ensinar um princípio. Se tiver algum investidor aqui sabe, você só pode investir em algo que vai lhe dar retorno. Amém ou não? Quando nós investimos, invista em coisas que vão te trazer retorno. Retorno que eu estou falando não é financeiro, mas um retorno de produtividade para o reino de Deus. E isso se chama terra boa. Você quer que a tua semente multiplique? Invista em algo que tenha produtividade, que produza para o reino de Deus, que dê frutos. Nós não podemos viver sem utilidade. Quando o oleiro está fazendo aquele vaso e o vaso fica ruim, dá ruim no vaso, fala assim, rapaz, esse vaso não vai servir para nada, mas eu vou quebrar ele, porque esse vaso novo, ele vai ficar bom e vai me ter utilidade, ele vai ser útil. Ele vai ser produtivo, ele vai ter funcionalidade. Ele tem um propósito, ele tem uma finalidade. Deus nos muda, Deus nos quebra e nos dá uma finalidade. A finalidade não é estar na igreja trocando figurinha. A finalidade é nós virmos para a igreja, sermos empoderados pela palavra, recebemos a verdade e saímos daqui para transformar o mundo. É para isso que Deus nos chama. É ótimo serviço na casa de Deus, é ótimo pastorear. Mas o que Deus tem são filhos espalhados no meio da sociedade para revelar Cristo. Filhos produtivos, e Deus nos deu graça, mas junto com a graça, Deus também nos deu o apostolado. É isso que Deus fez conosco. Nos deu a responsabilidade. Então a sua responsabilidade é sair daqui, chegar na sua casa e transformar a sua casa. Você sair daqui e transformar a vida do seu filho. Mas como eu vou fazer isso, pastor? Simplesmente com a graça que Deus nos deu. Para que todas as pessoas vejam aquilo que Deus fez em nós. Possamos levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Você quer que eu ore pelo seu lar? Eu posso orar pelo seu lar, mas deixa eu te falar. A resposta do seu lar já chegou, é você. A resposta para a vida do seu filho é você. Estávamos falando sobre isso. E nós temos que entender que esse é o nosso turno. Quem trabalha de turno sabe. Às vezes a gente está na igreja, eu não gosto disso, acho que poderia fazer isso, acho que poderia fazer aquilo. A gente vê muito crente criticando, acho que deveria fazer isso. Deixa eu te explicar, queridão. Acho que você não entendeu nada. Esse é o turno da igreja. Quando você chega num trabalho, é o teu turno, você não diz o que acha que deveria fazer, você pega e faz. Nós somos a resposta. Esse é o turno de trabalho. Esse é o turno que nós devemos nos manifestar. Esse é o turno que nós devemos ser resposta. Esse é o turno da igreja. Nos tornarmos produtivos. Dá fruto. Jesus está um dia passando. Ele olha a figueira está bonita. Cheio de folhas. E ele vai lá e procura fruto. E ele não encontra o fruto na figueira. Porque aquela figueira foi feita por Deus com uma finalidade. Qual era? Frutificar. Jesus não estava esperando uma laranja, Jesus não estava esperando uma tangerina, Jesus queria figo. Foi para isso que ela foi criada. Queridos, nós fomos criados para gerar vidas. E Deus nos procura, Jesus está passando hoje aqui, o oleiro está aqui nessa noite, glória a Deus, e Ele está procurando frutos. O propósito para o qual nós somos criados. Deus não vai exigir de você algo
pelo qual Ele não te capacitou. É que o diabo vem com mentiras para nós. Você não pode, você não consegue, você não é ninguém, não. Você consegue, você é filho de Deus, você é escolhido de Deus, você foi gerado pelo Senhor, o Senhor te planejou, você não é um erro, Ele te formou, Ele pegou você como um vaso, foi dando forma, Ele desenhou seu cabelo, seu olho, Ele desenhou seu corpo, você foi feito feitura de Deus, obra-prima de Deus. Hoje eu falava com jovens, como é que socialismo fala, como isso é uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade. Durante toda a tua vida você recebeu mentiras e elas se tornam uma verdade. Mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não existe uma verdade do homem, existe a verdade de Deus. Só existe uma verdade, a verdade de Deus. Precisamos alcançar o propósito para o qual nós fomos criados. A Bíblia diz em João, capítulo 15, 16, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Deus nos escolheu para que possamos frutificar, gerar vida. Eu quero que vocês saiam daqui nessa noite liberando vida de Deus. Alguns vão visitar os seus parentes nos hospitais, liberem vida de Deus. Renato estava falando, essa camiseta foi feita de uma história. Floresça onde foi plantada, né? Foi baseado na minha sogra quando ela estava no hospital, com leucemia aguda, desenganada pelos médicos. Irmão, nós nunca vivemos um tempo de experiências tão grandes com Deus como nós vivemos, de pessoas sendo salvas, transformadas nos hospitais, enfermeiros sendo salvos, médicos sendo salvos. Sabe por quê? Porque onde Deus nos plantou para florescer. Se vamos para o mais alto monte, Deus está conosco. Se formos para o mais profundo abismo, Deus está ali conosco também. Aleluia! Glória a Deus. Muitas vezes nós paramos porque de alguma forma nós somos quebrados, e eu quero terminar aqui. Muitas pessoas foram feridas em momentos da sua vida. Foram quebrados, estão sendo quebrados, e a gente fala, Deus, por quê? Pessoas que foram travadas, que estão travadas, estão bloqueadas. E você fala, Deus, por que isso? Está doendo tanto. Deixa eu te explicar. O oleiro tem o nosso mundo nas suas mãos. O que aconteceu não veio para te matar, veio para te quebrar. Mas porque Deus tem planos na sua vida. Porque Deus tem um amanhã melhor do que o hoje para você. Porque Deus está te esperando lá no futuro. E nessa noite Deus quer trazer cura a corações nesse lugar. Deus quer liberar pessoas, e escute bem, Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer liberar a sua vida para prosperar. Oh, Deus quebrou, machucou, sabe, muitas vezes a resistência, a mão do oleiro machuca o vaso, machucou, deixa Deus machucar, não, deixa Ele machucar não, deixa Ele arrebentar você e fala, Deus me arrebenta, faz tudo novo na minha vida, porque eu sei que os seus planos são maiores que os nossos. Que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, o que não chegou no coração do homem, é o que Deus reservou para aqueles que o amam. Feche seus olhos, você que está passando por esse momento tão difícil agora. Eu vou repetir essa palavra e eu quero que você receba ela no seu coração. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não chegou no coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem coisas maiores do que os seus pensamentos podem imaginar.
Os pensamentos de Deus são maiores, os caminhos de Deus são melhores. Deus tem um caminho novo para você. 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 Nós não estamos jogados, nós não estamos largados. Nós estamos nas mãos do oleiro. Nós temos um oleiro que dá forma à nossa vida. Nós temos um oleiro que está no controle do nosso mundo. Nós temos um oleiro que nos dirige. Nós temos um oleiro que nos planejou.